Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Itamar Rinaldi e a nossa aula de hoje é sobre análise vertical, né? Então, nós vamos aprender nessa aula a fazer a análise vertical do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, tá? Então, vamos lá para a nossa prática. Eu coloquei aqui para vocês aqui um balanço patrimonial, tá? Do ano de 2018. Aqui nós temos o ativo circulante, as contas que compõem o nosso ativo aqui, tanto circulante como não circulante, o nosso passivo, né? Passivo circulante e não circulante, o nosso patrimônio líquido, tá? Coloquei também as contas da DRE aqui também, deixa eu apagar aqui. Professor, você já tinha feito, que eu tava dando aula antes, já tinha feito, é isso aí. Então, e a gente vai fazer. Então, vamos aprender o que é análise vertical. Análise vertical, nós temos um ponto de referência e a gente vai ver a distribuição do valor a partir desse ponto de referência. Professor, mas o que seria isso? Eu falei em termos matemáticos, tá? Então, aqui no ativo, eu vou mostrar para vocês como que é composto o ativo. O ativo aqui, meu total do ativo, 294.735. Em termos percentuais, o quanto que cada conta do ativo representa do seu total. Ou seja, dos 294.735, quanto que o caixa representa desse total. E assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente parte do montante, esse montante ele vale um inteiro, né? Um inteiro aqui, que em matemática, um inteiro em termos percentuais, ele representa 100%, tá? Aqui eu já deixei a coluninha aqui tudo em percentual, tá? Que eu vim aqui e utilizei a função do Excel percentual. Mas se vocês estiverem fazendo na unha aí, tô fazendo no caderno, professor, não tá batendo o valor que eu sei, eu vou ensinar também, tá? Então nada mais é que o quanto que o meu ativo circulante, esse primeiro grupo aqui do ativo, representa em relação ao total do ativo. Então a gente vai pegar o ativo circulante e vai dividir pelo total do ativo, tá? 62,68, tá? Isso aqui a gente está trabalhando em termos percentuais, tá? Eu posso trabalhar com mais casos ou com menos casos, né? Dependendo do que a gente está trabalhando aí, posso estar arredondando aqui, né? Mas com duas casas ele fica 62,68%. Como que você vai fazer aí na sua calculadora, né? Então, na sua calculadora você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o ativo circulante, vai dividir pelo total do ativo, tá? Beleza. Se você fizer só isso, aí vai dar 0, alguma coisa. Vou provar para vocês, tá? 0,62.67. Ok. Isso ainda não é percentual. Para percentual eu tenho que multiplicar por 100. Aí vai dar o valor que a gente estava aqui aproximadamente, tá? Ah, professor, não bateu. É porque tá todas as casas. Eu vou tirar um pouquinho das casas aqui para vocês verem que bate com o valor que está ali, beleza? Então, se vocês forem fazer aí, todas as contas aqui seguem a mesma metodologia, né? Como na DRE e no balanço nós temos alguns valores que são subtraídos, ó, eu coloquei aqui já negativo, por exemplo, uma conta redutora aqui, né? Essa provisão para devedores duvidosos aqui, nós podemos ter conta de depreciação também, que é negativo, a gente pode trabalhar com o valor absoluto. Então, o que é isso, professor? O valor absoluto, ele não é nem para mais nem para menos, é um valor sem sinal, tá? Então a gente pode utilizar a função ABS, tá bom? Então nessa função ABS ele vai trabalhar com valor absoluto. Então nessa função ABS aqui, se o número for negativo, ele vai desconsiderar esse sinal e vai deixar o valor absoluto, tá? Pode ver que deu o mesmo valor aqui. Eu vou só arrastar no Excel e vocês podem fazer da seguinte maneira. Aqui eu vou utilizar essa função aqui, a gente coloca o cifrãozinho aqui, tá? Entre as duas letras B aqui, que é o meu ponto de origem, já está destacado aqui. Ou seja, todos os elementos do meu ativo vão ser divididos pelo total do ativo. Então eu deixei ele travado ali para dividir todos, tá? Então eu vou fazer isso e apenas arrastar. O cálculo é o mesmo para todas as contas do meu ativo, tá? Beleza? Aqui, ó, chegou até na última. Então aqui nós temos aqui, ó, o disponível, ele reflete o que? 28,87 do total do meu ativo, o caixa 3,39 do total do meu ativo, banco 16,99, praticamente 17% do total do meu ativo, tá? E assim sucessivamente, tá? Aqui a depreciação acumulada, como eu trabalhei com valor absoluto, você viu que ela ficou o quê? Os 5.000 representa o que do total do meu ativo? Ele representa 1,7%. Se eu tirasse esse valor aqui absoluto, tá? Não trabalhasse com valor absoluto,
ele ficaria o mesmo 1,67 mais negativo, porque é uma conta redutora, tá? Beleza? Eu gosto de trabalhar das duas maneiras, com o valor absoluto e sem o valor absoluto, tá? Tá bom? A mesma metodologia a gente vai utilizar para o nosso passivo. Análise vertical, o cálculo é o mesmo para tudo, tá? Então a gente parte aqui que o nosso passivo ele vale 100%, e aí nós vamos fazer o cálculo do nosso passivo circulante assim sucessivamente, tá? Então nós temos aqui ABS, que é de valor absoluto, tá? Olha lá, retorna o valor absoluto do número, tá? Beleza, sem contar sinal, mais ou menos, tá? Então vou pegar aqui meu passivo circulante e vou dividir pelo meu passivo total, tá? E vou travar aqui a forma, tô travando ela, tá? Para que sempre todos os demais sejam feito o mesmo cálculo, ou seja, a conta dividida pelo total do passivo, a conta dividida pelo total do passivo, tá? E assim eu vou fazer até o final. Também trabalhando com valor absoluto, se tiver algum número negativo, professor, arrastou muito rápido, tá bem rápido aqui, mais devagar. Então se tiver algum número negativo, no caso aqui a conta retificadora, a conta redutora aqui, capital integralizar, né? Ela representa 16,96 do total, tá? Eu gosto de trabalhar com valor negativo, porque aqui se você pegar aqui, ó, vamos pegar aqui só os grupos, né? Aqui só os grupos ele vai dar certinho. Mas se não tivesse só os grupos, ele já dá o valor zerado de 100%, tá? Então aqui se eu tirasse o valor absoluto, beleza, professor, tira o valor absoluto. Aí fica negativo no mesmo percentual. Quando a gente trabalha com valor absoluto, ele fica somente o valor absoluto, ou seja, 16,96%, tá bom? E agora nós vamos fazer aqui a nossa análise vertical da nossa DRE, tá? Então aqui nós temos a nossa receita bruta. Eu vou fazer partindo da receita bruta, depois eu faço aqui a partindo da receita líquida e eu vou explicar para vocês, tá? Nossa receita bruta é aquele vale 100%. E agora a gente vai calcular para cada conta, né? Ou para cada grupo aí. Eu aqui na DRE trabalho por cada conta, tá? Quanto que cada um representa do total da receita bruta. Ou seja, meu ICMS, quanto que ele foi da minha receita bruta, né? Então, o cálculo é o mesmo, tá? Se eu trabalhar com valor absoluto, que é o que a gente está trabalhando, vou pegar meu ICMS e vou dividir pela minha receita bruta, tá? Quem estiver fazendo a calculadora lá tem que fazer vezes 100, tá? Beleza? E vou achar aqui que o ICMS representa 17% da minha receita bruta, que no caso é a representação do ICMS aqui do estado de Mato Grosso do Sul, tá? Praticamente a gente tem uma alíquota padrão aí de 17%, depois tem os benefícios, tá? Beleza, eu vou travar a fórmula aqui da mesma forma, ó, tá aqui, ó, vou travar ela da mesma maneira que eu utilizei, a mesma metodologia utilizada ali no ativo e no passivo, tá? Aqui, e aí vou até o final, tá bom? Beleza, então aqui nós temos aqui, ó, que em relação à minha receita bruta, o meu faturamento bruto, sem descontar a carga tributária, eu tenho um lucro de 2,84 relativo a esse padrão, né? Ou seja, em relação à receita bruta, eu tenho um lucro de 22,84 sobre o meu faturamento bruto, tá? Eu tenho uma receita líquida aqui que equivale a 79,33, ou seja, 100% menos toda a carga tributária, 79,33, tá? Eu tenho meu CMV aqui, que equivale a 40,30 relativo à minha receita bruta, tá? Eu tenho meu lucro bruto aqui, o quanto que ele vale relativo à minha receita bruta, né? E assim sucessivamente as demais despesas aqui até a carga tributária aqui, tá bom? Aí, professor, por que análise vertical a partir da receita líquida? É que assim, a gente está falando de parte tributária. O tributo não é uma responsabilidade da empresa, não é uma despesa da empresa. O tributo é o quê? Quem paga o tributo? O consumidor final. Então, a empresa trabalha com um agente arrecadador. Então, isso não pertence à empresa. Então, aquela receita ali, ela não é totalmente da empresa. A receita da empresa é essa aqui. Essa é a receita verdadeira da empresa. Isso aqui, que a empresa está fazendo? Está trabalhando para o governo. Está arrecadando esse valor aqui que está embutido na sua mercadoria e vai repassar para o governo, tá? Então, a gente parte aqui que a receita líquida ela vale 100%. Beleza? E aí, agora eu faço a análise
vertical aqui, relativa à minha receita líquida. Vou pegar aqui os 120 mil, tá? E vou dividir por esse novo parâmetro aqui, que é a receita líquida. Vamos trabalhar também com o valor absoluto, tá? Beleza. E aqui nós temos aqui quanto que meu custo é relativo à minha receita real, porque eu tirei já a parte tributária que não me pertence, tá? Então minha margem que eu tenho aqui, né? O meu custo, ele equivale o que? 50,79% dessa receita líquida. Ou seja, a minha margem ela vai ser maior do que lá na receita bruta, porque a gente está partindo de um outro parâmetro que é um valor menor. Então a minha margem, quanto que eu estou ganhando relativo ao custo da mercadoria, ou seja, eu estou ganhando 49,21% relativo ao custo da mercadoria, tá? Os impostos não me pertencem, é do governo, eu apenas trabalhei para arrecadar para ele, tá? Então aqui, esse aqui, se não tivesse os tributos, olha, eu estaria vendendo por 238 mil, não vendendo por 300. Então o consumidor final pagou 300 mil porque ele teve que pagar esse imposto. Se não tivesse a carga tributária, o consumidor final pagaria 238 mil, que aqui ó, é um desconto de 20,65% sobre essa mercadoria, tá? Então tudo 20,65%, ó, tá bem aqui, é o que? É só tributo, que é isso que nós arrecadamos para o governo. Então a minha margem real é 49,21%. É isso que eu vou utilizar para fins de análise gerencial desse resultado, tá? E aí eu vou trabalhar com a mesma metodologia até o final. Então o meu lucro real ele passa aqui para 28,78%, relativo que à minha receita líquida, aquilo que me pertence. Beleza, pessoal? Tomara que ficou bem entendido aí para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, tá? Aqui eu trabalho com valores absolutos, né? Se a gente não trabalhasse com valor absoluto, nós teríamos os valores negativos, tá? Então aqui, ó, se eu não trabalhar com valor absoluto, eu tirei ele aqui, eu vou ficar com os valores negativos, tá? Então, mas professor, o que é esse valor negativo? Se eu pegar 100% menos isso aqui, se você olhar aqui, dá 79,35. Se eu pegar 79,35 menos isso aqui, dá o quê? 39,5. Então, a gente vem diminuindo. Quando a gente trabalha com valor absoluto, a gente tem que lembrar como que funciona a DRE. Então, nós temos as deduções que são negativas, nós temos o CMV que é negativo, as despesas são negativas e os demais tributos que também são negativos, tá? Beleza? Sucesso aí para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Até mais.